Localizado entre o sertão e o agreste pernambucano, o Vale do Catimbau é um dos lugares mais impressionantes do Nordeste brasileiro. Um cenário esculpido pelo tempo, onde paredões de arenito, cavernas e pinturas rupestres contam histórias de milhares de anos. Aqui, a natureza e a cultura se misturam em uma paisagem única, repleto de mistérios e beleza. Um paraíso pouco explorado, mas que guarda algumas das trilhas mais fascinantes do Brasil. Hoje vamos explorar nesse santuário natural e descobrir os segredos do Vale do Catimbau. E agora são 7 da noite, a gente dirigiu já até Arco Verde e a gente decidiu parar num hotel aqui mesmo, descansar e amanhã continuar a viagem, mesmo que falta só 2 horas e meia. Acho que o resto dessa viagem aí vai ter muita serra, muita curva, montanha, então é melhor deixar para amanhã. Então, como eu falei ontem, a gente acabou dormindo em Arco Verde e aqui estamos agora saindo da cidade, mas a gente mudou de planos completamente. A gente ia para Triunfo, que são mais 2 horas e meia daqui, e a gente decidiu, na verdade, explorar por aqui mesmo e a gente vai conhecer o Vale do Catimbau. É isso mesmo, é um lugar fantástico, cheio de belezas naturais. Então, infelizmente, Triunfo vai ficar para a próxima e a gente vai explorar esse vale agora. Não dá nem 1 hora daqui de Arco Verde, a gente já vai estar chegando lá. Chegamos em Catimbau, que é a vila aqui, provavelmente a principal do vale, né? Uma coisa interessante é que não vemos até agora nenhum turista. O lugar parece ser bem roots mesmo.
E já chegamos num camping, já estamos aqui. O camping fica mais ou menos 2 quilômetros da vilazinha de Catimbau. E já vamos ficar aqui por uma noite pelo menos. E para levar a Fioretta até a parte mesmo onde fica as barracas foi até meio arriscado, porque é uma areia bem fofa. Eu acho que é pior. Não. O pneu tá murcho, piorou ainda, né? Mas conseguimos colocar a Fioretta debaixo de uma árvore, numa sombra bem legal. E aqui tá a Fioretta. E tem também alguns chalés aqui, em caso as pessoas queiram dormir no quarto, né? E lá no fundo tem a área de camping, né? E aqui é a cozinha, ó. E aqui tem um lugar para fazer fogo, fogueira. E o lugar que fica esse camping aqui é incrível, meu. No meio desse vale aqui, cheio desses penhascos em volta, muito legal. A todo lado que a gente olha, a gente vê essas torres, né? Então, a gente vai fazer um tour agora. E o guia tá indo no carro da frente ali, com umas outras turistas. E a gente tá indo com a Fioretta. É, cara, um areião aqui muito perigoso, meu. E aí a gente tá indo, seguindo o guia, né, no outro carro. E a gente vai primeiro conhecer uma tal de igrejinha, que é um lugar turístico que todo mundo vai. E também um lugar que chama Chapadão. Sem brincadeira, esse está sendo um dos maiores desafios da Fioretta, cara. A Fioretta sempre aguentou muita ladeira e buraco. Mas aguentar o areião, cara, tá difícil. Ela tem uns pneuzinhos bem finos. Mas tá sendo realmente, cara, difícil. Tem lugar que eu tenho que realmente passar bem rápido e nem virar o volante. Porque senão ela fica. E vai ficando mais oval no final, tá vendo? Que lembra aquelas entradas de igrejas antigas, igrejas medievais. E também a gente pode observar lá em cima as pedras
parece, digamos, animais ou gárgulas. Tem aqui, parece um cachorro, lá parece a cabeça de uma ave aqui pela direita. Aí o pessoal deu o nome de Igrejinha. Essa área toda aqui, essa comunidade toda aqui que a gente passou ali, é chamada de Igrejinha. Aí o sol, quando tá batendo, reflete também no óxido de ferro, nos minérios, nas pedras de quartzo e dá esse brilho que ela tem. A pedra ela ficava aqui no meio e ela caiu na época da pandemia. Nossa. Essa outra lá. É, dá pra ver que tá o formato dela ali em cima. E aquela ali, e aquela parte ali completava a cabeça de um jacaré. Ah, Aí caiu a cabeça dele. e aqui chegamos no lugar que chama Trilha do Chapadão. E será alguns minutos de trilha até a gente chegar naquele incrível cenário lá. Na geologia, essas linhas aqui que a gente vê no paredão é chamada de estratificações, que significa que algum período, há milhões de anos, passou rios, vários rios aqui em diferentes períodos. A gente consegue identificar que essas linhas horizontais mais baixas são as mais antigas e essas mais do topo mais recentes. Que esses rios que iam passando aqui ia trazendo sedimentos de outras rochas, né? Ia depositando aqui camada por camada e sofre um processo de liquificação, cimentação, que é um processo que faz o sedimento virar a rocha. Sim. Esse processo leva milhões de anos até ela chegar nesse formato que a gente vê hoje. Aí a gente vê essa coloração diferente devido aos minérios, vários minérios que estão presentes nesses paredões de arenito. O óxido de ferro, o quartzo leitoso, a argila, entre outros minérios que fazem parte dessa composição desses. Tem cachoeiras que ao longo dos períodos chuvosos formam cachoeiras sazonais, mas só de acordo com as chuvas mesmo. Esse é o cactus mais lindo que você já viu na vida, né? É muito bonitinho, parece de mentira. Tem um monte. E a mão perto dá pra ver. Que lugar incrível, meu.
Aí a gente tem essa visão que daqui pega esse paredão e esse outro, ele forma como se fosse um arco ou uma ferradura. Um arco, né? É. E aqui chegamos num ponto para assistir o pôr do sol. E um ponto que fica bem alto, tão alto que a gente consegue ver praticamente 360 graus. Todo o vale e os morros. E agora já estamos voltando. Uma pequena caminhada de volta pro carro. E já estamos de volta aqui no camping, é o camping da G. E já tomamos banho, porque daqui a pouco eu vou acender até uma fogueira, que tem um lugar para fazer fogueira bem ali, ó. E nós vamos comer uma pizza que a gente pediu e tomar um vinho chileno. Sabemos que é um crime tomar vinho com um copo americano, mas a gente faz o que tem, né? Saúde! São 8 da manhã agora, já tomamos nosso café da manhã e o nosso guia de hoje já veio aqui nos encontrar, que é o Zé, o nosso guia de hoje. E ele vai fazer meio que um mix de tours aí para a gente conseguir hoje ver um dos principais lugares aqui no Vale do Catimbau. Total é 5,5 de volta. Ah, tá. Aí a gente vai até chegar na trilha, mais ou menos 30 a 35 minutos. Ah, entendi. Vai depender da gente, do nosso ritmo. Uhum. Aí a gente vai lá, a gente vê a trilha, vê os atrativos. E aqui a gente chegou no portal. Apesar de parecer de ser feito pelos homens, isso é uma formação natural.
E aí, de repente, a gente chega num lugar que tem uma vista incrível. A gente pode ver grande parte do vale aqui e muitas dessas formações rochosas. A vila do Catimbau. Ah, lá ao fundo é a A vila. vila, depois um pouco pra cá, a gente vê a cabeça do cachorro. Aquela que a gente tava próximo. Mais pra cá um pouco as torres. E nesse meio aqui essa formação que essa menina tá um castelo. Aham. E lá na frente a gente vê a que seria a Pedra do Elefante, que é a aldeia Capinauá, lá embaixo. É interessante que essa formação rochosa com esses sedimentos e esses que formam praticamente camadas, né? Parece muito o casco de tartarugas, né? Parece que tem várias tartarugas aqui, gigantes. Ontem, quando a gente fez a trilha do Chapadão, a gente passou praticamente muito perto daqui. A gente estava do outro lado desse canyon aqui. E a gente conseguia ver essa parte aqui de lá de longe. Mas vindo realmente aqui, a gente consegue ver com mais detalhes, né? Que tem muito mais essas formações rochosas aqui do que quando a gente vê de lá. Aqui, segundo a geologia, né? O pessoal que estuda a rocha, isso aqui tem mais de 900 mil anos. Nossa. Isso aqui, a rocha mesmo, diz que o mar foi há 190 milhões de anos atrás. Aqui tudo era mar, né? É, o mar. Acho que ninguém realmente consegue saber mais exatamente, né, quanto tempo. Eu costumo dizer, essa rocha ela tem a idade do planeta. Aham. Pronto, então ela formou-se embaixo das águas, as águas secaram e ela apareceu aqui pra gente observar. Daí hoje. ela fez essa forma toda rachada, porque ela teve contato com o sol depois, né, que secou. É quando você vê no sertão uma barragem quando seca, Aham. o barro parece que ela é rachada. Tudo rachado. Pronto, foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que aqui é mais resistente, né? Não cobriu mais de água de novo, aí o vento veio e fez essas formaçãozinhas que a gente está vendo hoje, que chama casca de tartaruga. Aí elas ficam bem em alto relevo, bem detalhada, Uhum. chama-se erosão eólica. O Uhum. vento trabalha muito forte aqui. O vento. Seria vento e água, mas como a gente aqui tem menos água e mais vento, o trabalho do vento é mais forte para fazer essas aberturas assim pelo meio, formar esse espetáculo, esse cenário de sertão. Uhum. E a natureza é maravilhosa, é perfeita. Para fazer um cenário desse, tem que ser perfeito.
as pedras assim, bem detalhadamente, usando a teoria da imaginação. Quer dizer, a teimosia da imaginação, como diz um colega guia meu. Você vê formato de caveiras. Se você observar direitinho, você vai ver em formato de caveiras. É verdade. A arena do santuário. Muita gente já detalhou isso aqui como arena, né? Que é o formato pode ver que tem as arquibancadas do lado da lateral, né? Também já deram o nome de Vale da Lua, que é muito parecido com alguma coisa da Lua. E agora a última teoria é que aqui é um aeroporto de abdução. Abdução de disco voador. Aí, e tem gente que vem olhar aí, né? E o nome santuário aqui é porque realmente existia cerimônias ou é porque realmente parece um lugar? O nome santuário, ele veio de a criação de um colega da gente, que ele queria isso aqui para digamos, para algum tratamento. O nome santuário ele botou só por isso, né? Não foi assim, tipo, porque aqui foi santuário de religião, nem de nada. A ideia seria essa. Sim. E, inclusive aqui, né, se a pessoa querer topar o desafio, que ele diz, eu duvido uma pessoa passar uma noite aqui sozinho para não ver alguma coisa. Então, eu não vou duvidar, porque realmente esse é um lugar de mistério. Não, esse lugar parece ser com muita energia. Tem. Aqui nesse meio, aqui a gente não tá vendo não, mas tem coisas aqui, que a gente, nem todo mundo vê, né? Sim. Mas por aqui agora nesse momento deve estar acontecendo coisas. Talvez a câmera pegue. Talvez a câmera pegue, mas a gente não é todo mundo que vê, né? Sim. Então eu não vou duvidar, porque, né? Coisas misteriosas. Eu não duvido de nada. Então. Esse lugar aqui é difícil acreditar que a natureza ter feito praticamente um anfiteatro aqui, meu. Ou, sei lá, né, um lugar de cerimônias espirituais. E é muito fácil de acreditar que pode ser realmente um lugar de abdução alienígena. Interessante, né? Erosão remontante. Se tivesse um pedacinho. Essas formações rochosas estão muito interessantes. Eu nunca tinha visto nada igual, sabe? Esse lugar aqui é fascinante para quem gosta de geologia.
Tem uma janelinha. Sem ver. E agora estamos começando uma outra trilha, depois de passarmos algumas horas no camping de volta, descansando. A gente começou agora outra trilha, que é a trilha das torres. E aqui a gente vai ver também umas pinturas rupestres, além dessas formações rochosas aqui, que são as torres. Olha o tamanho desse mandacaru, né? Esse é. A vantagem dessa trilha aqui é que ela tem muita sombra. Acredito que ele tem muito mais de 100 anos. Esse mandacaru? Sim, porque pela estrutura dele, pela grossura dele, e o que ele já virou aí, que foi madeira, que essa parte de baixo aqui já virou madeira. Nossa. Inclusive as outras partes também já são tudo partes duras. Mas esse é o único cacto com ações medicinais que a gente tem aqui. Uhum. Muita gente aqui tomava para tudo. Para qualquer probleminha, vamos a um chá de mandacaru. Tanto o chá feito com água quente, quanto o pessoal só faz você pegar a rodelazinha e botar na água e deixar lá e depois tomar água. Sim. Se a água tem casos que a água tiver bem suja, bem barrenta mesmo, ele despolui. Nossa. Já pensou? O bicho é bom? Além do fruto que delicioso, pena que não é tempo. Uhum. E ele aí, esse aqui, com mais de 100 anos, provavelmente, ainda dá fruto. Ainda dá. Esse aí a gente... Olha só o caule do mandacaru. É tão antigo esse que até já virou madeira. Olha só isso, incrível. Não parece que isso aqui é o caule do mandacaru. Realmente não parece que isso é um caule de um cactus. Olha só. Parece uma árvore mesmo, tão grande. Então aqui é o agreste, né? E é mais ou menos aqui nessa região de Arco Verde, né? Que é a separação do agreste pro sertão, é isso, né, Zé? A gente tem o Portal do Sertão que começa na cidade de Arco Verde. Ali vai-se embora. Cruzeiro do Nordeste, Sertânia e cidades adjacentes. Triunfo. Triunfo e pelo menos do estado de Pernambuco vai até a última cidade, que é Petrolina. Uhum. Vai até Petrolina, tudo sertão aí. Tem várias cidades a se perder de vista. E pra cá é agreste. De Arco Verde voltando em direção a Caruaru, Recife, tudo ali é agreste.
É os Uhum. lugares mais frios e quentes. Então, aí, corrigindo o que eu falei no meu outro vídeo aí, todo mundo já viu. Corrigindo, aqui é Agreste, não Sertão, né? Transição, então. Aqui já é a transição, mas quando eu falei isso, eu tava lá pra região de Bezerros, né? É, ali é Agreste, né? E agora só que sobe. Várias pedras aqui, mas a visão já começa a ficar maravilhosa. E já começa a ter uma visão maior do vale. E agora chegamos aqui na pedra que é chamada de tartaruga. Não precisa dizer porquê, né? Isso aqui é o coco de Uricuri, olha, mas Ah, Uricuri. tá se esbagaçando. Olha, essa coisa é Sim. comestível. Pode pegar ali, ó. Essa bolinha, Verde dele. bolinha é bem boa. Pronto, a pancada foi menor. Matando a saudade do licuri. Foi, Ah, esse ficou perfeito, ó. ficou inteiro. Conseguiu pegar? Isso é o que mesmo? Licuri, lembra? Licuri que a comeu? gente comeu lá na Chapada Diamantina, né? E esse chão aqui parece que a gente tá andando numa casca de tartaruga. Então a gente quer chegar lá naquele paredão lá atrás, porque lá a gente vai encontrar uma das pinturas rupestres que existem aqui no Vale do Catimbau. E lembrando que o Vale do Catimbau é o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Achamos essa fruta aqui, ó. Parece jaca. Essa é a fruta por dentro, ó. Pode Ela comer? pode comer? Sim, senhor, essas amarelas aí. Vai ver como ela é suculenta. Come só essa massinha, o caroço. Parece abacate. Chama-se incol. Incol. Vai pegar a casca. É que tem essa aqui que tá meio ruim ainda, mas essas amarelinhas dá pra comer. Essa fruta é chamada incol. Nunca ouvi falar. É coisa do sertão. Coisas do sertão. E olha que parece abacate, meu, muito. É muito abacate isso. É como se fosse comer abacate com caroço, com semente. Não, mas tava uma delícia.
Aqui chama-se Casa de Farinha. Por que Casa de Farinha? Porque veio uma pessoa aqui na nossa época e montou aqui uma casa de farinha aproveitando o local. Aproveitando que é fechado aqui, né? Bem coberto. Bem coberto. Tinha bastante água aqui na época. Ela aproveitou e fez esse forno. E com isso foi estragado aqui várias artes deixadas por a passagem de uma civilização muito distante por aqui. Hoje a gente tem ali ainda alguma coisa que dá para relembrar a turma que passou aqui. Isso aí faz milhares de anos, né? Segundo a arqueologia, faz milhares de anos que passaram aqui. Aí, como eles desenhavam só acontecimentos do cotidiano deles, o que acontecia no cenário ao redor, o que eles faziam, o que acontecia no ambiente, eles desenhavam ali. Então, aqui é classificado como tradição agreste. Agreste é a pintura abstrata. Ali você, mais que tente, não vai entender o que danado eles queriam dizer ali. É o desenho estático, o desenho parado. É interessante que as pessoas, quando eles fizeram esse forno aqui, de farinha, né? Eles estragaram muito das pinturas rupestres, né? Que estavam aqui, né? Com esse forno aqui. Mas, ó, tá tudo preto ali em cima, né? Esse preto provavelmente era do forno, né? Fumaça do forno. E ali, de certo, tava tudo cheio de desenho, né? Porque, ó... Porque ali ainda tem uma. ali, aquele lugar ali, ó, perto de onde tava o forno, foi todo destruído, né? Mas realmente é difícil de entender, olhando esses desenhos, o que eles queriam dizer, né? Provavelmente é como você disse, né? São coisas do cotidiano deles, né? Aqui, ó, isso aqui é a matéria-prima que eles usavam para fazer essa arte. Aqui, isso aqui essa pedra chama óxido de ferro. É um pó, ela vira um pó, ela vira um pozinho, né? Nossa. Esse pozinho, como ele é forte, ele misturado à água, ele põe ou mais algum ingrediente à parte, né? Tanto pode ser água, pode ser alguma coisa de planta, gordura de animal também, clara de ovo de algum animal. Isso, ou seja, esse pó misturado com alguma coisa era a tintura que eles usavam para fazer os desenhos. Passava ali na pedra. Como a pedra é uma pedra rochosa que absorve fácil, pronto, ela entrou ali na pedra. Só sai dali se tirar o pedaço da pedra, raspando não sai. Olha só, sem querer eles fizeram história, né? Foi. Acharam a rocha certa que absorvia tinta. E essa tinta só pega nessa pedra de areia, de arenito. Na pedra de ferro cristal não pega não. Ou seja, tá tudo pronto para eles fazer história. Eu querendo. Tem uma barroquinha, um buraquinho. Ah. Ali. Aí nesse barroquinho que eles faziam essa tinta. Ah, entendi. Aí. Então ali é que tá coberto com as fezes do bichinho, né? Mas ali tem um buraco, né? Que eles usavam para fazer o potinho, que era como servia como um pote para tinta. Seria um pilãozinho, né? Sítio arqueológico chama-se Loca da Cinza. Começa daqui e vai até o fim. E aqui tem pinturas também rupestres? Tem.
E aqui chegamos em outra localidade que tem mais essas pinturas rupestres aqui nos paredões. E esse aqui tem em torno, assim como o outro, entre mais ou menos 4.500 anos de idade. Tem também ali uma cena que parece ser uma celebração, uma dança talvez. Também retratando cena do cotidiano deles, o que eles faziam no seu dia a dia. Então, eles dançavam, pode ver que tem uma fila de pessoas que está dançando, muitas vezes são rituais para um bocado de coisa, né? Qualquer coisa que acontecia tinha uma dança. Tem aqui, as danças também se via para caças. Nós temos aqui várias denominações de como eles caçavam. Tem ali um grupinho aqui nesse ponto. Tem aquele grupinho ali com um maior e os menores. Tem aquele outro grupo do meio. São vários jeitos que eles caçavam. Ali em cima também tem um risquinho bem fininho. É como se a pessoa estivesse jogando laço, como fosse um vaqueiro jogando laço num animal. Ele está em cima do vaqueiro e o animal está mais embaixo. Está vendo lá, né? Dia a dia. E tem aquela pessoa lá emendada, né, que muita gente diz que é sexo, outros diz que é nascimento de pessoa, outros diz que é duas pessoas brigando, aí vai muito além, né? E temos também os animais marítimos aqui, então consta que aqui na época tinha muita água. E grupinho de pessoas, esse grupinho mais embaixo, pessoas que iam para pegar, coletar alguma coisa, que esse pessoal eram coletores, né? Não era produtor, não. Isso aqui provavelmente era abrigo deles, porque pelo fato de ser meio que uma caverna, né? Então era um lugar bom para eles se abrigarem, né? Isso, era um abrigo muito bom isso aqui. Não tinha mutação da chuva nem do sol. Aí, pronto, esses assim são no Nordeste, são figuras em movimento, né? São pessoas, a gente sabe que é pessoa, animal, objeto. Aí tem a tradição agreste também, que tem esse quadradinho ali, que parece do jogo da velha, que outro ali. E tem uma curiosidade que tem em todos os sítios aqui, todos os pontos, tem esse círculo. Esse círculo ninguém conseguiu explicar pra gente ainda hoje o que é que ele é. A curiosidade dele é porque ele tem aqui como fosse uma asa, como fosse uma... Todos eles têm uma ponta extra aqui, né? Essa ponta é curioso. Então pode ser alguma coisa que eles presenciaram aqui, ou no dia ou na noite, no sol, na lua, e desenharam assim, né? Caminhos para as trilhas, para as aldeias. Agora é um círculo muito redondo, né? Pode ser talvez lua ou sol, né? E o produtor desse desenho também era uma pessoa muito inteligente, porque esse desenho não ficaram bem redondos não, mas tão redondo à vista né? Da época. Então, pela época tá muito bem feito, né? Isso aqui é o licuri que a gente tava comendo antes, mas esse aqui tá verde, né? É uma palmeira, né? Sei. E aqui agora estamos chegando na localidade que é chamada de Torres, né? Que a gente subiu agora um morro e no alto desse morro tem umas torres, umas formações rochosas que parecem umas torres.
E o sol acabou de baixar aqui no horizonte, mas ao mesmo tempo já temos a lua subindo do outro lado, cara. E lua cheia hoje. E agora estamos voltando pro carro, antes que fique a noite. Olha isso, cara.